Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este culto em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Ouçamos o primeiro hino desta manhã, Como é Bonito, Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada um dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim por onde eu for, irás me acompanhar. E convido a todos para nós nos dirigirmos a Deus em oração, fazendo a Ele a nossa confissão de pecados. Para a nossa oração de confissão de pecados, faço hoje uso do hino 150 do nosso inário. Oremos. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo o fraco tropeçou, se em teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se a meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo, sem lutar por ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma a minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. E a todos que se arrependem sinceramente dos seus pecados, dos seus erros, das suas falhas, Deus perdoa. E anuncio este perdão através das palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 3, versículo 25. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados pela fé nele. Este perdão anuncio em nome de nosso Deus, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus,
ouvimos de teu Filho Jesus Cristo, que ele diz de si próprio que ele é o pão da vida. E assim lembramos que sem o pão de cada dia não podemos viver. Morreríamos de fome em poucos dias. Jesus Cristo, ao falar que ele é o pão da vida, quer nos lembrar que sem ele morreríamos para a eternidade. Sem Jesus ter sofrido na cruz, dado seu corpo, derramado o seu sangue para nos perdoar os pecados, não teríamos salvação. Obrigado por teu amor para conosco. Obrigado por nos perdoares, nos aceitares, nos salvares. Dá que em arrependimento diário possamos viver. Dá que possamos olhar para o exemplo de teu Filho Jesus Cristo. Tudo o que ele fez, tudo o que ele ensinou. E busquemos sempre seguir o caminho que ele nos deixou. Em nome de teu Filho Jesus Cristo, nós oramos e pedimos. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração. Em gratidão nós chegamos a ti. Em gratidão nós chegamos a ti, a tua mesa cantando louvor. Tu nos convidas por Cristo Jesus a comungarmos em paz e amor. Não sozinho vivendo ao altar, mas abraçado no apoio dos irmãos. Juntos chegamos sem ter o que dar, buscando ansiosos ao Deus que nós confessamos a culpa, Senhor, que se acumula, que pesa em nós. Nós te pagamos o amor com desdém, capitulamos sem ouvir tua voz. Cristo morreu e por nós se entregou, nosso temor, nossa culpa venceu. Por tua graça, ó, dá-nos perdão, teu Filho justo por nós padeceu. Dá-nos firmeza, coragem e fé, para que vivamos neste teu perdão, e sendo aceitos por Cristo Jesus, para que saiamos em busca do irmão. E o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se no Evangelho de João, capítulo 6, os versículos 47 até 58. Jesus diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram o maná do deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que este homem pode dar a sua própria carne para a gente comer?
Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem, não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. Estas as palavras de Deus para a nossa vida. E felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, inicio as minhas palavras dizendo que todo o capítulo 6 do Evangelho de João trata do pão. Do versículo 1 ao versículo 15, há o relato da primeira multiplicação dos pães. Dos versículos 16 em diante, segue-se um diálogo onde o maná enviado por Deus para o sustento dos israelitas na travessia do deserto até a terra prometida é mencionado. Também Deus que sacia a fome das pessoas. E por fim vem este texto que nos fala do pão da vida eterna. Esse texto de João que lemos nos mostra que Deus não se preocupa apenas em saciar a fome física das pessoas. Saciar a fome física é de suma importância, tanto que Deus dá de comer aos israelitas no deserto, e Jesus faz o milagre da multiplicação dos pães 2 vezes relatado nos evangelhos para saciar a fome física de uma multidão que veio ouvir a sua palavra. Mas Jesus mostra neste texto que saciar somente a fome física não é suficiente. É preciso saciar a fome de vida, a fome que temos de sentido para a nossa vida. O que é a nossa vida, afinal de contas? Um homem que não acreditava em Deus nem em Jesus, certa vez disse que a vida é só nascer, crescer, sofrer, envelhecer e morrer. Nada mais. Será isto verdade? Será somente isto a nossa vida? Jesus diz que não. Jesus diz que a vida é mais do que esses poucos anos que temos aqui na terra. Mas para podermos ter este mais, precisamos comer desse pão que desce do céu. Esse texto de João nos fala da Santa Ceia, nos fala que quem participa da Santa Ceia viverá para sempre, ou em outras palavras, será salvo por Deus para a vida eterna com Ele. A pergunta que nós fazemos é: e se alguém se converteu à fé cristã
e veio a falecer, e não teve a oportunidade de participar da Santa Ceia, não irá ser salvo? É o caso do ladrão na cruz ao lado de Jesus. Ele não participou de nenhuma Santa Ceia, de nenhuma Eucaristia. Como pôde então Jesus dizer a ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso? Para resolvermos esta questão, precisamos pensar. O que é a Santa Ceia? O que nos lembra a Santa Ceia? Essa imagem que vocês veem aqui ao lado nos ajuda a responder esta pergunta. A Santa Ceia nos remete ao Cristo crucificado. Por isso Jesus disse ao instituir a Santa Ceia: fazei isto em memória de mim. Ou seja, quando comemos do pão da Santa Ceia, bebemos do fruto da videira, nós lembramos do momento onde que Jesus se sacrificou por nós lá na cruz do Gólgota, onde ele deu o seu corpo, onde ele derramou o seu sangue para nos perdoar os pecados. E, perdoados os nossos pecados pelo seu sacrifício na cruz, nós podemos ter a salvação, a vida eterna junto com Deus. E agora perguntamos novamente: por qual motivo Jesus afirma: quem come deste pão viverá para sempre? Ora, porque comer deste pão significa acreditar naquele sacrifício de Jesus na cruz como suficiente para a salvação. Quem participa da Santa Ceia é porque acredita em Jesus como Filho de Deus e Salvador da humanidade. E assim realmente é. Quem não crê dificilmente vai em um culto cristão. E quando vai ao culto, mais difícil ainda é que participe da Santa Ceia, a não ser que naquele culto, antes da ceia, venha a se converter. Através da participação da Santa Ceia, Cristo vive em nós. Isto é comprovado pelo gesto que fazemos ao receber a Santa Ceia, conforme podemos ver novamente nesta imagem aqui ao lado. Estendemos a mão para receber o pão da vida. E ao estendermos a mão, as duas mãos, para receber o pão da vida, estamos entregando corpo e alma a Jesus, de tal forma que nós dizemos neste momento: vem, vive em mim, vive Jesus em meu coração. E assim ele passa a ser o Senhor da minha vida. Eu não posso mais fazer o que eu quero, mas é Jesus quem deve determinar o meu querer e o meu fazer. E o que Jesus faz conosco? A última frase responde a esta pergunta. A última frase do texto diz: quem come deste pão viverá para sempre. Peço novamente que vejam a imagem ao lado. De acordo com a Bíblia, a Sagrada Escritura, isto é o que acontece com quem não crê naquele que é o pão da vida. Quando termina a sua vida aqui na terra, cai no abismo.
onde, conforme o próprio Jesus diz, haverá choro e ranger de dentes. E nós dizemos, ao cair no abismo, a vida termina numa sepultura fria e escura. Mas para aquele que come do pão do céu, aquele que crê em Jesus como Filho de Deus e Salvador e participa da Santa Ceia, não corre este risco. Peço novamente que olhem para a imagem ao lado. Conforme podemos ver nesta imagem, quem crê tem quem o salva de cair no abismo. Para quem crê, a morte é apenas uma passagem desta vida aqui na terra para a nova vida com Deus. Passagem desta vida aqui na terra para o reino de Deus, onde aquele que crê viverá sempre com Deus. E eu termino as minhas afirmações, as minhas palavras, com aquilo que Jesus disse. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Quem come deste pão viverá para sempre. Que assim seja e que assim possamos crer. Amém. Ouçamos o próximo hino da nossa celebração, em memória de mim. Em memória de mim, comei. Em memória de mim, bebei. Em memória de mim, orai que seja feita a vontade de Deus. Em memória de mim, sarai. Em memória de mim, reparti. Em memória de mim, abri a porta para o irmão entrar. Ele entrar. Pão nele vos consolai. Vinho lembrai-vos também que este é meu corpo e meu sangue que dei por vós, dei por vós. Em memória de mim, pelejai. Em memória de mim, sempre amai. Em memória de mim, buscai a Deus no coração, não no céu, no coração. Buscai sempre em memória de mim, sempre em memória de mim.
Convido a cada um para que, junto comigo, neste momento, faça a confissão de fé nas palavras do credo apostólico. O credo apostólico vai nos dizer tudo o que Jesus fez por nós para nos dar a salvação. Que nós possamos, de fato, de coração, crer neste que deu a vida por nós, que é o pão da vida, o pão que desceu do céu, que não vai permitir que nós caiamos no abismo, que nós acabemos a nossa vida numa sepultura fria e escura, que nós creiamos naquele que nos dá a salvação com nosso Deus em seu reino. Juntos dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, à comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, obrigado que Tu enviaste Teu Filho, Jesus Cristo, para a nossa salvação. Ele é o pão vivo que desceu do céu para pagar por nossos pecados, para que nós possamos ser aceitos por Ti em Teu reino eterno. Obrigado, Deus, que Tu não somente te preocupas com a nossa salvação, mas que Tu também te preocupas com a nossa vida aqui na terra. Isto está demonstrado de forma clara quando Tu destes o maná ao povo de Israel no deserto, quando não havia mais nada para comer, quando os israelitas estavam a poucos dias de morrer de fome. Tu providenciaste comida para que eles pudessem caminhar pelo deserto e chegar até a terra prometida. Teu Filho Jesus Cristo, por 2 vezes, conforme o relato dos evangelhos, também multiplicou os pães, os peixes, para saciar uma multidão que estava ali para ouvi-lo. E esta multidão não tinha pão, não tinha o que comer, iriam ter que passar fome. E ele saciou a fome de todas aquelas pessoas. Assim, Tu dizes a nós que é Teu desejo que todos tenham o pão de cada dia. Obrigado, que a terra produz, dá o seu fruto, para nós podermos saciar a nossa fome. Que nós possamos também ajudar aqueles que não têm condições para uma vida digna. Assim, neste tempo de pandemia, nós também pedimos que Tu nos ajudes. Continua, ó Deus, a nos dar esperança, enquanto a vacinação avança dia após dia. Ajuda-nos a resistir, ajuda-nos a tomar os cuidados preventivos, quando muitas vezes nós achamos que não é mais necessário. Ajuda-nos para que possamos perseverar
para podermos vencer. Em tuas mãos confiamos a nossa vida, orando juntos como Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. E queremos encerrar a nossa celebração invocando sobre cada um a bênção de nosso Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, Pão da Vida.